Olá, estamos no ar através da TV Fatel e você assiste agora o programa Direto ao Ponto. Hoje conosco o professor Vitor Hugo de Oliveira Marques. O professor Vitor é graduado em Filosofia pela UCDB, graduado em Teologia pela Faculdade de Filosofia e Teologia de Goiás, especialista em Filosofia e Existência pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, professor na UCDB, professor na Fatel dos cursos de pós-graduação, pesquisador na área de Fenomenologia e Hermenêutica. Professor Vitor, é um prazer muito grande e uma honra tê-lo senhor aqui conosco. O prazer é todo meu estar aqui na Fatel mais uma vez e a gente fica sempre satisfeito em poder contribuir com vocês. Para mim é uma honra. Para nós também. Bom, vou começar perguntando então, professor, o que é o pensar? Então, o pensar é esse tema que nós assim, estamos trabalhando já tem um tempinho, dentro de uma temática da filosofia que faz uma distinção fundamental, da qual as pessoas não têm assim muita noção, que todo mundo fala assim, vamos pensar, nós temos que pensar, nós temos que mudar o mundo através do pensamento, né? E, na verdade, muito pouco se pensa sobre o pensar. Né? Na verdade é isso. Pouco se pensa o pensar, porque está muito acostumado a achar que pensar é o ato de raciocinar. Hoje em dia, a filosofia tem uma tendência justamente de diferenciar o que nós chamamos de pensamento racional e o que nós chamamos de o pensar. Por isso que eu faço essa distinção entre pensar é uma coisa e raciocinar é uma outra coisa. Né? No sentido de que o raciocínio, o pensamento racional, o intelecto também como é conhecido, ele é um pensamento que está muito atrelado à ideia de operação, à ideia de finalidade, à ideia de coisas práticas. Né? Então, raciocinar é a mesma coisa de você fazer um cálculo matemático, raciocinar é você utilizar a sua razão em prol de soluções de problemas dentro de algum conjunto de sistemas já pré-estabelecidos. Né? Enquanto que o pensar, ele ultrapassa o próprio ato da razão. Tá? O pensar, dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando, pensar seria muito mais quando você expressa todo o seu ser num ato, vamos dizer assim, de grande espontaneidade, na qual você intui questões novas, intui problemas novos, se coloca por inteiro em questões que talvez a razão nunca tivesse condições de responder, porque a razão está acostumada a resolver problemas que ela já tem domínio. Né? A razão tem essa perspectiva de resolver problemas das quais ela tem domínio. E a razão ela tem essa característica de sempre transformar tudo que cai da razão, ela transforma em objeto. Ela domina aquela coisa transformando em objeto, ela recorta aquela coisa, transforma em objeto e quantifica e qualifica. O pensar, não. O pensar é aquele momento de expressão do seu ser, da qual o pensar liberta o seu próprio ser da razão. Te liberta para que você consiga, a partir da sua liberdade de ser, pensar questões novas, entende? Então, essa questão da temática do pensar é uma tendência dentro da filosofia de justamente a pensar o que é o pensar. Né? Aproveitando que você é especialista em filosofia e existência, cogito ergo sum, penso logo existo, é através do pensamento que você existe? Você só é o que é através do pensamento? Ou do pensar, melhor dizendo? Essa é uma pergunta interessante, porque me fizeram isso uma vez também, essa pergunta. Perguntaram, bom, então quer dizer que Descartes estava correto? Penso, logo existo, e é isso? A frase em si mesma ela está correta. A frase, se você observa a frase penso, logo existo, somente a frase ela estaria correta. O problema é que o pensamento de Descartes, quando o Descartes fala de penso, Descartes está pensando na razão e não no pensamento. Porque o Descartes, depois que ele postula o cogito, o Descartes ele deixa bem claro que existem duas substâncias totalmente separadas, que é a substância racional e a substância material. Essa substância racional é o que ele vai entender por cogito, né, que é o penso logo existo. Por isso que
o desdobramento da filosofia cartesiana faz com que a frase estipulada por Descartes perca a sua validade. Agora, se nós trocarmos o cogito pelo pensar, ou seja, nessa nova perspectiva de pensar como expressão de ser, expressão de se colocar por inteiro, de se fazer questões, de sair da razão, aí sim a frase faz sentido. Já Merleau-Ponty diz que o pensar é através da sua subjetividade, né? Uhum. Ele usa vários exemplos, inclusive aquele do caldo de melado, que é uma das maneiras que ele fala sobre o pensar. Uhum. E ele diz que se você só é através do pensar, né? Uhum. Ele usa esse exemplo, inclusive. Sim, o Ponty ele já traz algumas questões que são mais voltadas para essa ideia do pensar, né? que nós estamos trabalhando. Por quê? Apesar de que eu não concordo com o Ponty no sentido de que ele trabalha essa subjetividade muito centrada ainda na ideia de consciência, né? O pensar ele tem que estar atrelado a uma ideia de ser. Então, pensar é, como já diriam os grandes filósofos antigos, pensar é ser. Ou seja, quem pensa expressa tudo aquilo que ele é. Uma questão filosófica não é uma questão da razão. Entende? Ou seja, quando você põe uma questão dentro da filosofia, põe uma questão, ela simplesmente não é um ato de operação onde você vai lá e tem um problema e vai responder esse problema. Quando você pensa, você coloca tudo aquilo que você é. Geralmente tem filósofos, por exemplo, que passam a vida inteira com uma única pergunta. É o caso, por exemplo, do Heidegger, né? Passa a vida inteira perguntando o que é o ser. A pergunta pelo ser por Heidegger, por exemplo, é uma pergunta que expressa o próprio ser. Então, a ideia do pensar é justamente essa ideia de você colocar questões que te expressam, colocar questões que falam e calam profundo em você. Por isso ela não pode ser uma faculdade nem da consciência e nem da razão. E o Heidegger deixou muitas pessoas com a mesma problemática desse pensar, porque, né, a gente pega Dostoiévski, que quase enlouqueceu com esse pensar do Heidegger. Agora, eu estou vendo através da tua fala e do que a gente citou aqui que há um conflito, parece, entre a razão e o pensar. Sim. E esse conflito é o que constrói, então, o indivíduo? De fato, realmente você tem razão. Há um conflito aí grande entre o raciocínio e o pensar. Porque, como eu falei, o raciocínio, a ideia da razão é sempre uma ideia de limitação. A razão ela precisa limitar os seus objetos, a razão precisa dominar os seus objetos, ou seja, um objeto que a razão não dê conta, a razão simplesmente diz, bom, ou ele não existe, ou então ele é um problema, uma incógnita, e a razão fica louca para poder determinar o que é. E o pensar é um problema para a razão, porque quando o pensar propõe um problema que a razão não dá conta, a razão fica louca para poder tentar pegar essa questão e rapidamente resolucionar esse problema, né? Mas o pensar faz o quê? Faz a razão sair de si mesma e levar o indivíduo a encontrar com as suas mais profundas questões, né? Então, por isso, de fato, há um conflito. Só que esse conflito não é uma coisa assim que você tem que dizer assim, bom, agora eu tenho que escolher o pensar e largar a razão. Não temos como fazer isso. É um conflito necessário. Ou seja, o pensar propõe questões para a razão. E a razão ajuda o pensar a formular essa questão em linguagem, formular essas questões em forma de soluções, entende? Então, na verdade, há um conflito que a gente chama de círculo hermenêutico aqui. Ou seja, sem a razão você não consegue expressar linguisticamente o pensar. Mas sem o pensar, a razão não consegue trabalhar. Então é um conflito muito harmonioso, de certa forma, que gera um círculo vicioso, onde razão está opostamente colocada, né, no pensar, o pensar a mesma coisa, mas eles precisam circular para que o indivíduo seja. Entende? Então, ou seja, esse conflito ele é construidor do indivíduo porque ele constitui o ser do indivíduo. Esse conflito constitui a própria possibilidade de que a razão cresça, de que as pessoas cresçam, de que faça ciência, de que faça história, de que faça sociedade e por aí vai. É a atenção necessária, essencial para o indivíduo. Perfeito. Agora, qual é o papel da filosofia nesse conflito? Muito bem. Aí é uma questão assim importante, porque até
existe uma grande tendência dentro da filosofia de dizer que a filosofia hoje não dá conta mais do pensar. A filosofia que nasceu como aquela que deveria ser a instância do pensar. Né? A filosofia, todo mundo fala, os pensadores, né? Aqueles que pensam, os filósofos são aqueles que pensam. E hoje tem uma grande, forte tendência dentro da filosofia de dizer que a filosofia perdeu o seu papel de pensar. Tá? Então, por quê? E por que isso? Você diz, mas como que a filosofia perdeu isso? A filosofia hoje, nós podemos vê-la, infelizmente, a filosofia está muito preocupada justamente com a razão. Ou seja, você vai para um filósofo, ele está preocupado em encaixar o pensamento dele em alguma corrente filosófica, tem que citar algum autor, ele tem que ficar repetindo determinadas categorias, conceitos, e isso, na verdade, isso não é pensar. Do ponto de vista desse pensamento, o pensar ele tem que extravasar, ele tem que extrapolar, ou seja, ele tem que propor questões novas. Né? Se a filosofia não consegue mais fazer esse papel, não consegue mais pensar coisas novas, se a filosofia não consegue sair do âmbito da razão, a própria filosofia está fadada ao fracasso. Então, ou seja, a filosofia, e aí poderíamos até nos perguntar, a filosofia hoje é pensar? Eu acredito que não. Então a filosofia hoje, ela está num ponto que nós podemos até suspeitar, como já diria alguns filósofos, por exemplo, como Marx, o próprio Heidegger, Wittgenstein, que a filosofia ela já está superada. Ou seja, fazer filosofia hoje não representa o que representava, por exemplo, a filosofia um tempo atrás. Né? Falar do status de filósofo hoje é justamente um cara que está atrelado a pensamentos já muito conceituais, muito categoriais, e que não fala nada de novo. Né? Então esse é um problema muito sério. E o papel da filosofia, enquanto a filosofia entra num status quo legal para ela e para a sociedade, como por exemplo hoje você vê a filosofia se popularizando, né? Você vê a filosofia virando pop, ou seja, você tem, aonde você vai, você tem filosofia, você vai na banca de revista, tem lá filosofia aqui, para tudo quanto é lado. Ou seja, a filosofia se massifica, vira pop e ela perde seu papel. E aí a nossa pergunta bom, para que serve a filosofia hoje? Né? Não sabe. A gente vê que a filosofia ela quer responder as questões e dar soluções para essas questões. Né? Como você citou, a partir de Marx se contrapondo inclusive a Heidegger. Exato. E tentando responder, né, essas questões. Agora, o pensar gerado pela reflexão pode trazer mudanças sociais? Então, isso é uma questão, por exemplo, o Marx disse que os filósofos pensaram muito e não mudaram a sociedade. Essa frase, apesar de ser um chavão marxista, mas eu concordo profundamente com ela. Tá? A filosofia, ela não é um conjunto de saberes que traz solução e mudanças para ninguém. Na minha maneira de ver, você criar essa ilusão de que você fazendo filosofia, de que você estudando filosofia, pensando mais, as coisas vão melhorar, a meu ver, isso é uma ilusão que a própria filosofia criou, que os filósofos criaram, e que Marx já havia denunciado isso, dizendo, olha, a filosofia não faz esse papel. A mudança da sociedade é um outro setor, é um outro âmbito de compreensão da sociedade, entende? Então a filosofia ela não é capaz de transformação social. A filosofia não dá conta disso. E mais, dizendo assim que na verdade se temos que mudar alguma coisa na sociedade, claro que temos, se queremos ser melhores, nós temos que mudar não a sociedade em si, mas temos que voltar para a temática do pensar. Enquanto o ser humano não muda a partir da sua própria expressão de ser, sociedade nenhuma vai mudar. Porque sociedades são indivíduos, e indivíduos compõem ideias, e ideias começam então a sustentar práticas e ações, valores e por aí vai. Então, enquanto nós tivermos essa mentalidade de que a filosofia ela tem essa obrigação de mudar a sociedade, um pensamento que vai mudar a sociedade, nós vamos incorrer num erro de sempre que o Marx já tinha dito. Então, ou seja, o que tem que mudar? Tem que mudar é o ser humano. Cada um tem que mudar a si mesmo e a partir dessa mudança, que aí é uma mudança muito mais do ser humano, muito mais de expressão de ser, do que uma mudança de sociedade. Bom, mas se não traz essa mudança, por que existe então tantas pessoas pensando no mundo?
De fato, realmente, existe muita gente que pensa, né? Agora, eu vejo assim também que essa questão de que existem muitas pessoas que pensam tem que ser questionada de alguma forma. Porque, como eu falei, às vezes essas pessoas que pensam, essas pessoas ou talvez que dizem que pensam, elas muito mais estão preocupadas em construir a sua razão, a sua racionalidade. Estão muito mais preocupadas em construir um arcabouço filosófico do que, de fato, pensar o mundo. Né? Você vê hoje, por exemplo, hoje tem um filósofo assim, que está muito na mídia, inclusive fazendo grandes críticas sociais, que é o Chomsky. O Chomsky é um filósofo da linguagem, e ele hoje faz grandes críticas em relação ao governo norte-americano. Né? Só que a pergunta é o seguinte, o que o Chomsky de fato está fazendo? Né? Ele está produzindo pensamento, ou essa crítica, que nós chamamos de crítica filosófica, crítica epistemológica, né, sobre a ciência, sobre a sociedade, se de fato realmente isso... que contribuição isso terá na prática, né? Porque às vezes algumas pessoas, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? De alguma forma elas acabam gostando desse discurso, ou então os filósofos sempre tiveram esse status de que estão pensando, estão à frente do mundo, né? Mas eu me questiono sobre essa questão de pensar o mundo, entende? Eu me questiono sobre isso e eu penso que o pensar ele tem que estar para além de tudo isso. Agora, nós não vivemos sem filosofia. A filosofia é a base de toda a nossa sociedade, da nossa linguagem, do nosso pensamento. Nós vivemos, respiramos, sim, e amanhecemos e dormimos com a filosofia. Sim. Existem hoje muitas escolas propondo cursos de filosofia, né? Nós temos a FATEL, que tem os cursos de filosofia, de pós-graduação em filosofia, correto, e outras instituições que oferecem filosofia. Correto. Existe hoje, tramitando no Congresso Nacional, um deputado federal que quer tirar a obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia nas escolas públicas. Eu queria que você, já caminhando para a tua fala final, nós já estamos terminando e caminhando para a tua fala final, eu queria que você traçasse uma perspectiva, se é que isso é possível, né? Pensasse, né? Trazesse pensar sobre esse momento que nós vivemos. Por um lado, a necessidade do pensar, da filosofia. Por outro lado, esse pensar que não existe, ou um pseudo-pensar. E por outro lado, a gente deixando de ter o mínimo que nós temos nas escolas. Eu queria que você caminhasse para a tua fala final, tentando trazer essa perspectiva. Muito bem. De fato, isso é uma coisa... esse projeto de lei, ele infelizmente, é uma coisa muito triste. Né? Não que eu acredite que o fato de existir filosofia e sociologia no ensino médio, isso vá mudar a sociedade. Né? Ou seja, eu dizer isso agora para dizer, mas bom, você está retomando uma fala que disse contra. Não. Acho que a filosofia e a sociologia não vai mudar a sociedade, mas isso não significa que você então deva retirar essas disciplinas, que são disciplinas que fazem parte do conteúdo cultural da humanidade. Né? Como você mesmo falou, nós precisamos da filosofia. Porque a filosofia, apesar de ela hoje não ser a grande... às vezes, ela não promove hoje mais o pensar como deveria promover, mas a filosofia é como um mal necessário. Ou seja, se ao mínimo nós não garantirmos condições para que as pessoas reflitam sobre as suas condições, muito menos nós vamos ter a capacidade de surgir novos pensamentos. Isso eu digo porque, por exemplo, você vê hoje grandes dificuldades de você encontrar novas questões sendo postas. Né? Se você pergunta, o que há de novo hoje? O que nós podemos considerar como novo hoje? Talvez uma ou duas palavras se apareçam. Né? Agora, fazer com que filosofia e sociologia saiam do ensino médio é querer apagar um dado cultural da humanidade, né? E cada vez mais enjaular a humanidade dentro de um pensamento programado, que é um pensamento tecnicista e cientificista. Né? Então, a meu ver, nem o ensino médio
tendo filosofia garante o problema, mas retirá-lo também, para dizer assim, bom, então já que não garante, então vamos retirá-lo, também não vai surtir nenhum tipo de efeito. Né? Então, ou seja, assim, e já encaminhando para essa fala final, acredito que hoje nós vivemos num grande assim, paradoxo. Né? Hoje se tem muito acesso ao conhecimento. Hoje se tem muito acesso a tudo. Praticamente, hoje nós vivemos num mundo praticamente assim, aberto, descoberto pelos meios de comunicação. Né? A internet hoje, o que você faz, já vira manchete. Né? E ao mesmo tempo é um mundo ignorante. É um mundo marcado pelo conhecimento e marcado pela ignorância ao mesmo tempo. Porque da mesma forma que temos muita informação, temos também muita formação. Ou seja, somos informados e formados. Ou seja, estamos dentro de uma grande forma que nos impede de pensar. Né? Ou seja, solução para isso, se tivesse solução já tínhamos encontrado. Né? Bula de remédio é muito fácil. Acho que o desafio está aí, né? Existe gente que pensa, existem pessoas que estão preocupadas com isso. E espero que essas questões possam não ficar só nesse âmbito aqui dessa nossa discussão, mas também se propagar aí por várias outras questões. Não, essa nossa conversa é só um aperitivo, né? Se quiser saber mais, é só ir nos cursos de pós-graduação da FATEL, lá o professor Vitor estará lá falando sobre filosofia, ou pensar. Mas isso aí, eu quero agradecer, muito obrigado por ter vindo ao programa Direto ao Ponto. Eu é que agradeço, fico muito satisfeito por essa nossa fala, nossa conversa, né? Muito mais uma conversa assim, né? E obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Bom, essa foi a TV FATEL e o programa Direto ao Ponto, mas você poderá assistir quantas vezes você quiser através do nosso site no www.fatel.com.br ou através do nosso canal no YouTube www.youtube.com/tvfatel. É isso aí, tchau pessoal e até a próxima.